para os nossos clientes, para a nossa comunidade, né? E eu espero que seja uma experiência positiva para todo mundo, né? Espero que seja divertido, ao mesmo tempo trazendo bastante conteúdo para todos. E hoje, para começar essa live, a gente traz aqui duas pessoas muito especiais aí. Um deles é o André Sawaia, né? O André Sawaia, ele é um arquiteto formado pelo Mackenzie em 2006. Ele é pós-graduando pela Escola da Cidade em arquitetura e premiado em diversos cursos nacionais e internacionais. Entre eles eu destaco o Global House International Competition, que aconteceu em 2005, o concurso para projeto da Câmara Municipal de Porto Alegre, realizado em 2014, do qual ele sagrou-se vencedor, primeiro prêmio, e o concurso nacional de projeto para o bairro do setor habitacional, que é um projeto que foi feito para 1.250 unidades habitacionais, com hospital, escolas, agrofloresta, praças e mercados. Isso foi para Ceilândia, em 2018, né? O André Sawaia tem experiência na área de arquitetura já desde 2006, quando ele se formou na faculdade de arquitetura, exerce carreira autônoma desde 2014 e, a partir de 2018, ele se associou com Alex Hayashida e é sócio do Agás Arquitetura. É isso, André? Pode ser Arras, né? Mas é livre. Legal. Além do André, a gente está aqui com o Thiago Soares, né? Thiago Franzoli Soares. Ele se formou em contabilidade no ano de 2000 pela IT, em Bauru. Ele é técnico em edificações também. Ele é corretor de imóveis, ele é coordenador de vendas, ele constrói, ele edifica, ele empreende, já atuou em mais de 15 empreendimentos imobiliários como coordenador, fez diversos cursos aí de liderança, autoconhecimento, entre outros tantos, né? Enfim, esse é um cara versátil, que está atuando no mercado imobiliário e conquistando as pessoas há muito tempo, né? Enfim, essa é uma breve história dessas duas pessoas que eu admiro muito, né? E é muito pouco para falar a respeito deles, né? Eu queria convidar o André e o Thiago para complementar eventualmente alguma coisa que eu esqueci da formação, da história profissional deles, e mais uma surpresa, né? Eu vou pedir para... Como a gente está vivendo num mundo onde às vezes a gente esquece um pouco do lado humano das pessoas, eu vou pedir para que vocês também contem para a gente, eventualmente, alguma coisa, uma curiosidade a respeito de vocês. E para não pegar vocês de calça curta, eu vou dar tempo para vocês pensarem e vou contar uma curiosidade a meu respeito, tá? Quando eu tinha... Mas por que você também não se apresenta? Você fez uma apresentação tão bacana da gente. É verdade mesmo. Sua também. Tá bom. Nem que seja resumida. Eu faço uma apresentação. Fala um pouco de você também. Bom, eu sou Maurício Vaqueiro, formado em Direito em 2016 pela Universidade Mackenzie. Trabalhei em alguns escritórios de advocacia, empresas na área de Direito durante algum tempo. Formado em pós-graduação pela FGV em contratos empresariais. Em 2010, eu dei um cavalo de pau na minha trajetória profissional, saí do ramo de direito, parei com o escritório de advocacia e vim trabalhar no setor imobiliário, trabalhando na área do urbanismo.
E desde então eu estou aprendendo muito, muito, muito. Tenho um mentor aí que é o José Cláudio Vaqueiro, tenho a sorte de ser orientado por ele nesse caminho aí. E mais sorte ainda de ter aprendido, de ter a oportunidade de ter todos os colaboradores da Árvore do Urbanismo. Para mim, cada dia é um aprendizado novo lá. Em 2017, eu senti a necessidade de fazer um curso mais para a área de administração de empresas. Fiz um MBA no INSPER, o que, graças a Deus, me ajuda bastante a cada dia as ferramentas que eu aprendi lá. E agora estou aqui aprendendo a fazer uma webinar. Né? Agora estou aqui com vocês aqui. E a curiosidade a meu respeito, que eu queria falar, é a seguinte. Eu pensar agora, né? Agora é eu que preciso pensar. Bom, a minha curiosidade é o seguinte. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, o estágio pagava muito mal e eu sabia falar inglês. Surgiu uma oportunidade, eu fui dar aula de inglês, mas não para adultos ou para jovens, como era normal ali entre as pessoas que davam aula de inglês. Eu fui dar aula de inglês numa escola. Eu era conhecido como Teacher Maurício. Eu dava aula para crianças de 1 ano e meio até 7 anos. Aí eu lembro que eu cheguei para a coordenadora um dia e falei assim, mas dona Janete, as crianças não falam nem português, a senhora quer ensinar inglês para ela? Ela falou, vamos começar já logo cedo. E foi uma época mágica da minha vida. Então, agora eu abro um pouquinho para vocês aí. André, quer começar aí, complementando aí, dando... Tá bom, já que você colocou isso fora do combinado, talvez uma curiosidade sobre mim, isso realmente foi surpresa. Talvez tenha sido o período que eu fiquei morando 6 meses na Amazônia, no meio da floresta, convivendo junto com os índios e seringueiros de lá, fazendo todo tipo de atividade. A arquitetura como sendo uma delas só. Lá foi mais um trabalho humanitário mesmo, e um período de grande aprendizado. Foi isso, acho que não precisamos entrar em detalhes, mas isso por si só foi no Acre, né, na floresta amazônica do Acre, fronteira com a Bolívia, com o Peru, período interessante, em 2010. Nossa, já faz 10 anos, né? Tempo Passa voa. mesmo, cara. É isso. Não, bem legal. Primeiro é um prazer mesmo estar com vocês aqui. O André é um cara que eu conheci não faz tanto tempo, mas já admiro os trabalhos que a gente tem feito junto. Maurício, faz 10 anos já que nós estamos juntos direto, né, Maurício? Aí você foi falando da formação acadêmica, cursos, né? Todos nós temos formação acadêmica, cursos, eventos, vários eventos, nós temos ido para ver as novas tecnologias, mas eu falo que o maior aprendizado que eu tenho, e continuo tendo, é estar com o seu pai, o Zé Cláudio, há 23 anos, né? Então, esse é o meu aprendizado, né? Que é o dia a dia, como fazer o loteamento desde o começo, né? Desde achar uma área, fazer o empreendimento, vender e ver os nossos clientes, né? Que é o nosso objetivo, felizes. Então, eu falo que a minha maior escola é a vida, né? E o seu pai é uma das principais pessoas que fazem parte disso, né? Você comentou de você, era no comecinho, em 97, mais ou menos, que eu comecei na empresa, justamente numa parceria com o meu pai, né, no empreendimento, primeiro empreendimento aqui da Ávila, na nossa região, e fomos indo, né, nós éramos em 3 pessoas na época. Hoje a Ávila tem uma estrutura muito diferente, né, eu faço parte disso, como todos nós fazemos, né. E há 10 anos atrás veio o Maurício, né, é um pensamento diferente do nosso. Eu falo que eu sou igual ao seu pai, né, de pensamento, de ações, né, mas veio um cara querendo mudar, querendo profissionalizar, querendo fazer com que a empresa se desenvolvesse. E como o pensamento dos 3, de todos, né, todos não sei, mas de todos os colaboradores é o mesmo, né, é crescer, mas de uma forma gostosa, de uma forma correta, né, leve, e isso está acontecendo e vem acontecendo.
não é por isso que nós estamos fazendo 25 anos de empresa, né? Então, não é só um trabalho, é um prazer fazer parte desse grupo, né? Dessa família, dessa empresa. E realmente, eu já participei de mais de 15, 20 empreendimentos, né? Com relação à parte de vendas, coordenação. Então, estamos aprendendo bastante, né? E acho que vai ser muito legal o bate-papo, como sempre é, da gente. Obrigado, é isso aí. Ah, curiosidade, né? Curiosidade? Rápido, vai. Boa! A curiosidade, então, vai. Curiosidade? Vamos lá. Eu acho que a minha curiosidade é a maioria dos brasileiros, né? Eu achei que eu ia ser jogador de futebol. Então, cheguei a brincar um pouquinho no júnior em alguns times, fiquei uns 5 anos rodando um pouquinho mais bem no interior, só de júnior, não fui profissional, então só brinquei de jogar bola. Até chegou o momento, precisamos trabalhar. Aí vamos trabalhar. Mas é uma coisa que eu gosto muito até hoje. Uma curiosidade. É isso aí. E continua jogando bem, hein? E continua jogando bem. Vou marcar esse futebol aí. Demorou. É isso aí. Eu preciso dar uma corrida antes de jogar esse futebol, senão eu sair com as costas doendo. Eu queria agradecer quem está participando aí. As pessoas já mandaram alguns acenos aqui, a Vera Vaqueiro, a Cristina Gaspar. Queria agradecer a participação de todos aí que já estão conectados, tá? E vamos embora, vamos para o assunto da webinar, né? Vou começar perguntando para o André, né? André, eu acho que o século XX está trazendo já trouxe bastante transformação, e o século XXI vem aí com muita inovação, trazendo tecnologia, um mundo globalizado, conectado, né? E no final das contas, eu gosto de ver esse panorama ao longo de décadas, e não de meses e tal, né? Mas pensando assim nesse panorama de décadas, qual que é o dilema da arquitetura, quais são os anseios da arquitetura e de que maneira a arquitetura tenta buscar e se viver bem para as pessoas, né? E se no século XX, no século XXI, nas próximas décadas que vêm aí, quais são os desafios da arquitetura? Legal. Primeiro, obrigado aí por estar aqui, obrigado pelo convite, e indo direto à sua resposta, que não é muito fácil, na verdade, sempre é tema de grandes discussões, né? Qual é o papel da arquitetura? E acho que em tempos de pandemia, de coronavírus que a gente está vivendo agora, talvez dê para fazer uma pequena associação para ilustrar a potência do que ela pode ser. Quer dizer, imagina pensar a arquitetura para a vida humana como tem sido a internet para nós em tempos de isolamento social, né? Quer dizer, é a grande plataforma, é a grande ferramenta que proporciona os encontros e as trocas. E não só isso, o próprio abrigo físico, né? A proteção do calor, o lugar de repouso. No fundo, é possível viver na pandemia sem internet, mas seria muito ruim, né? E a arquitetura talvez tenha esse papel fundamental, central na vida de todos, né? E por mais complexa que seja a vida humana, a arquitetura tem a função, se a gente for pensar, desde que o homem civilizado começou a se abrigar, ela tem a função exatamente a mesma até hoje. Claro que com a tecnologia vai aparecendo, novas variações vão deixando a coisa ainda mais interessante de todos os pontos de vista, mas no sentido primário, eu acho que essa sua pergunta complexa é meio que essa. Sempre foi, sempre será a plataforma com a qual o ser humano vive uma vida com mais qualidade. E a gente vê as faculdades de arquitetura, na verdade, é arquitetura e urbanismo, né? Para a gente que não é arquiteto, né? Qual que é de fato a diferença entre arquitetura, urbanismo, onde que uma entra e a outra sai? Como é que é essa diferenciação?
não tem diferença nenhuma, para falar a verdade. Porque se a gente for pensar o que seria a arquitetura perfeita, né? O ser humano ainda está em evolução, tem uma série de melhoras que a sociedade ainda há de alcançar. Mas se a gente for pensar numa arquitetura perfeita, ela provavelmente seria uma cidade que você nem percebe. Uma cidade onde tem a ida ao trabalho, a ida ao evento cultural, a troca o encontro com pessoas, se acontecesse de tal maneira natural que você nem perceberia essa construção, que a gente ainda fica topando nos buracos da calçada, metaforicamente falando, né? Mas, respondendo o que você perguntou, a arquitetura e o urbanismo são, no fundo, a mesma coisa, talvez só com diferenças de escala, né? A preocupação das duas é muito próxima, que é possibilitar as pessoas exercer a vida de uma forma sempre melhor, desde a hora que ela vai cozinhar o café da manhã na casa dela, até a hora que ela precisa ir e voltar de trabalhos e compromissos e ganhar o pão e estar com a família, estar na natureza. Eu acho que todo mundo sabe essa resposta um pouco, né? É um pouco intuitivo, acho que a gente vive, né? Vive os espaços. É interessante pensar isso, que às vezes a gente acaba confundindo essas questões, pensando que a arquitetura é uma coisa feita para ser vista, mas que, na verdade, é uma coisa feita para ser vivida. A arquitetura é para se viver e não para se ver. Estamos bem filosóficos aqui, né? Entendeu? Mas acho que nesse dia, você está falando agora no final que você falou, é uma coisa que é o que eu construo algumas casas, né? Às vezes, é isso que eu falo. Eu sei o que eu quero na unidade da casa, eu sei o que o cliente quer, né? A gente quer ter um espaço agradável, seguro, e prático, né? E usual. E eu sempre pego algum arquiteto para fazer isso, porque eu falo que eu sei o que eu quero, mas quem vai me fazer viver bem no ambiente, de uma forma bonita também, lógico, né? Tem que ter uma arquitetura agradável para os olhos, que vai agradar a gente no dia a dia, mas tem que ser usual. Tem que ter o viver bem que você falou, né? Que é o que a gente está comentando aqui. E isso é o que eu imagino também que a arquitetura tem que trazer para a gente. E é o que eu busco em todos os projetos, em termos de casa, até de empreendimentos, que nós fazemos os empreendimentos. É o viver bem do cliente, meu. Então, é o objetivo. Então, como você comentou, de antes até hoje, a arquitetura não vai mudar, ela não vai mudar. Eu acho que, até comentar com você assim, na verdade, então, eu acho que ela faz assim, não é que ela vai mudar, eu acho que ela vai ter novas necessidades, né? Pequenos detalhes de necessidades com as fases que nós vamos passando, né? A gente tem visto bastante eventos, né? Vendo pesquisas de mercado para lançar novos produtos, né? E você vê as características dos clientes de hoje, né? Como foi antes, nós íamos lançar empreendimentos esse ano, e veio a pandemia no meio dos processos, né? Vamos lançar ainda, tá? Então, a Garden tem empreendimento esse ano ainda, mas você tem que ver a necessidade do seu cliente, o tipo de publicidade que você vai entregar, o tipo de produto, né? Então, vem da história, mesmo vinculando isso com a história da arquitetura, que é o viver bem, mas assim, com os detalhes do hoje, né? Então, é bem linkado isso. É legal que o cliente sempre é novo, né? Nunca existe um desejo de um cliente que seja igual do anterior. Isso que é o mais interessante, talvez, dessa profissão. Fala, Maurício. Não, eu até ia perguntar para o Thiago, no final das contas, eu não sou corretor, né? Eu não faço atendimento na ponta lá, às vezes morro de vontade, porque a coisa mais rica, no final das contas, quando a gente está pensando no morar, em como as pessoas vão morar, a coisa mais rica é conversar com elas, é tentar entender, né? E até que, pensando nisso, eu queria perguntar para o Thiago, que, no final das contas, as pessoas, né,
buscam, quando elas procuram um bairro para morar, uma casa, e se isso mudou de alguma maneira nos teus 23 anos de experiência aí, Thiago? Cara, é até um pouco do que eu já falei, assim, né? O que a gente busca, né? É o primordial, né? É a segurança, é a tranquilidade, é o viver bem, é ter a liberdade para viver bem, né? Então, até eu falo que surgiram os loteamentos fechados, né? Nós fazemos os loteamentos fechados e abertos em cima da necessidade mesmo dos clientes, né? Do que você falou, como perguntou agora. Então, eu até brinco que, mas por que eu vou morar no loteamento fechado, né? Eu falo que eu vou para o loteamento fechado, as pessoas vão para o loteamento fechado para ter o que eu tinha quando era criança, tá? Que é a liberdade de brincar na rua, de sair de casa e voltar mais tarde. E hoje você não não que você não consegue, tem lugares que você consegue, mas é muito mais difícil. E você indo para um loteamento fechado nada mais é isso. É você deixar seu filho brincar na rua, é você caminhar à tarde, você ter a liberdade e a segurança de estar num lugar que você não tem tanta preocupação. Né? É o simples mesmo, é você ter uma mata perto do loteamento, eu vou lá na mata. Hoje os empreendimentos fechados têm áreas verdes, tem estrutura de lazer, então já está agregado tudo num lugar só, né? E justamente por isso que surgiram os loteamentos fechados, da necessidade dos clientes, né? Que eles querem o básico, né? O básico. O que eu falei, estar tranquilo, vivendo bem no ambiente da sua casa e no ambiente ao seu redor. Eu acho que é bem nesse sentido mesmo. E a evolução desse período vai conforme vai acontecendo as coisas mesmo, né? Então, até exemplificando de umas pesquisas que nós fizemos recentemente, lendo, né, em pesquisas já existentes no mercado, a tendência era, até conversei com um amigo que mora fora, ele falou, Thiago, é o seguinte, eu acho que o país que ele mora é muito desenvolvido, né? Mas ele falou, aqui, nós estamos com pesquisas de casas e tem que ser no máximo de 100 metros quadrados. E essas pessoas que têm essas casas do máximo 100 metros quadrados, elas têm, como vou falar, ela tem um tempo de vida maior. A pesquisa fala isso lá, eles têm 10 anos de vida a mais. Por quê? Nesse espaço de 100 metros quadrados, a pessoa, ela faz as coisas da casa dela. Passou desse tamanho, lá, caso específico desse país, né? Passou desse tamanho, ela tem que contratar pessoas para fazer o serviço. Quer dizer, ela fica mais sem fazer nada. Quer dizer, então a qualidade de vida dela é muito diferente. Então, ela morre antes. E agora, né, com a pandemia, que veio uma coisa que surgiu muito nova, muito de repente, ninguém esperou, né, o mundo inteiro não esperava, essas novas pesquisas já falam ao contrário aqui para a gente. Porque hoje nós estamos vendo o quão diferencial onde você mora, né? Então, se eu moro num lugar, numa casa ou num ambiente que eu consigo ficar nessa quarentena, né, de uma forma mais saudável, gostosa, né, que eu possa ter espaço na minha casa para eu fazer uma coisa diferente, para eu me distrair, porque está todo mundo fechado em casa, né? Não necessariamente totalmente, mas nós tivemos que ir para dentro da nossa casa e ficar dentro da nossa casa. E até em termos de loteamento fechado também, é uma coisa legal nesse sentido, que eu até falei já esse tempo nos stories. Pô, eu posso sair e caminhar numa mata perto de casa e voltar. Então, as tendências vão mudando. E com isso, a tendência até em termos de venda de casa, nós estamos fazendo algumas pesquisas para construir casa, né? Agora os ambientes já estão diferentes de novo, não é diminuir. Já é ter mais espaços para a pessoa curtir a casa, ter um lugar onde ela possa aproveitar no próprio local dela. Então, as tendências vão mudando rapidamente, cara. É muito interessante a retomada, né, a pandemia devolveu uma série de coisas que tinham sido perdidas, mas ao mesmo tempo ela só reafirmou coisas que já vinham acontecendo, né? Por exemplo, trabalhar em casa já vinha sendo uma tendência antes dela. Agora, você falou um ponto muito interessante, que são os espaços maiores e talvez espaços até vazios, que servem para múltiplas funções. No fim de semana, um espaço pode se tornar um salão de festa, encontro. Durante a semana, uma academia para os habitantes se exercitarem. Dependendo do horário, pode se tornar um escritório. Quer dizer, e há também uma grande procura nova agora na pandemia de pessoas querendo sair daqui, sair
da grande metrópole e ir para aí. O pessoal está buscando mais essa amplitude, essa conexão com a natureza, trabalhar em casa, ao mesmo tempo ter a natureza perto, e, consequentemente, também os escritórios com menos mobília, né, menos coisa, superfícies mais higienizadas, quer dizer, bem ou mal, isso se traduz em arquitetura, né? O pessoal gosta de usar a palavra minimalismo, né? Mas que, bem ou mal, a gente vai ter que ser mais minimalista agora nos espaços de uso comum depois desse vírus, né? Mas home office, delivery, coisas que já vinham acontecendo agora explodiram. Isso afeta a arquitetura em um certo sentido. E uma outra coisa que você estava falando, que eu faço questão como arquiteto de comentar, é a contradição, talvez o contraste que existe entre condomínio aberto e fechado, né? O mundo ideal, todos nós sabemos que o mundo ideal seria não ter muros, né? Não ter grades. Seria tão bom que elas não precisassem existir, né? Assim como vários conceitos. A hora que não existir mais, imagina a palavra preconceito, quer dizer que o preconceito não existe mais. A hora que não existir mais a palavra liberdade, significa que a falta de liberdade não existe mais. E assim sucessivamente. Então, a hora que não precisa ter mais grades, significa que ela não precisa mais. Bom, mas enquanto a gente ainda está aqui em 2020 e a nossa sociedade ainda tem tanto a aprender, temos que fazer, eventualmente, condomínios fechados. Como fazer, né? Acho que a grande questão é essa. Já que vai ter que ser, porque tem pessoas que simplesmente não vão morar de outra forma, como fazer esse condomínio fechado desempenhar funções de cidade, né? Acho que esse que é o grande desafio e a grande beleza, talvez, desse projeto que a gente vai falar, né? Como dar essa noção de cidade, ainda assim tendo essa condição não ideal, porém que traz uma certa harmonia, que é um condomínio fechado, né? Tem do que você está falando, André? Espera só um instantinho. Pessoal, vou precisar interromper um segundinho, tá? A produção me pediu uma pausa, porque está travando a transmissão no Facebook, tá? Uma pausa leve, tá super legal a live. Aliás, antes de dar essa pausa, eu queria agradecer muito a participação de todos que estão aqui, um monte de gente participando, a Vera Vaqueiro, a Cristina Gaspar, a Carmen Ibrahim, o Alan Sato, o Leandro Rodrigues Ferreira e tantos outros, né? Obrigado pela participação. A gente vai dar uma pausinha para ajuste técnico e já volta. Opa, voltamos ao ar aqui, voltamos ao ar. Eu queria agradecer a paciência e primeira vez na vida a gente sempre dá uma tropeçada, não é verdade? Então, agora depois de tropeçar a gente volta aqui. O rapaz da produção é boa gente pra caramba, ele tá se esforçando, tem uma semana pra gente estar aqui e graças a Deus estamos bem aqui, tá? E o pior é que tive que interromper uma hora que estava pegando fogo a discussão, estava muito legal. Eu estou vendo bastante comentário das pessoas, pessoal mandando parabéns. E agora é o seguinte, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer uma pergunta, alguma coisa do gênero, manda bala para a gente. Vai ser legal também ter perguntas das pessoas, né, que estão aqui nos assistindo, e a gente vai poder também abrir um pouquinho, estender um pouquinho esse papo aí para além de nós três. Tem um negócio que vocês estavam falando que eu achei muito legal, que é esse negócio, essa questão dos espaços abertos, né? O espaço público. E no final das contas, tanto no loteamento fechado, loteamento aberto, como é que vocês veem assim, a função
do espaço público, né? Quando eu saio da minha casa e aí eu me encontro com o mundo, qual que é essa relação aí no loteamento aberto, no loteamento fechado? E como é que a gente consegue fazer para melhorar, sendo urbanista, desenvolvendo bairros, loteamentos, como é que a gente consegue fazer para tornar esse ambiente público mais prazeroso, mais vivo? Você vai falar, Tiagão? Manda aí que eu respondo depois. Posso falar? Eu só falava da quantidade, até no que eu ia falar, nós estávamos conversando, em cima dos espaços públicos também isso, né? Que o André estava falando que é só o desenvolvimento de comunidades, né? Que é o gostoso, que é o que a gente quer, né? E nesse sentido, né, os empreendimentos, pelo menos que nós fazemos, que a Ávila faz, seja o aberto ou o fechado, tá? Nós temos exemplos práticos do que nós fazemos, né, nos empreendimentos, que é o quê? Que é incentivar a comunidade, que são os compradores de lotes, os clientes nossos, né? E justamente para utilizar esses espaços públicos. Então, um exemplo muito prático, que no ano passado, por exemplo, nós fizemos em 2 bairros abertos, viu, André? A festa junina dos moradores. Tá? Então, é isso que a gente quer. Eu estar num bairro ou no loteamento fechado, seja o que for, eu estar me reunindo, conhecendo as pessoas, né? Tendo essa relação, que eu acredito que na cidade grande é mais difícil, em prédios, deve ser muito mais difícil você conhecer as pessoas, né? Mas aqui não, aqui o interior já é assim, né? E o que nós fazemos nos nossos empreendimentos, usando como arma, né, ou como função os espaços públicos, né? Tá reunindo as pessoas, tá encontrando as pessoas, incentivando festas. Então, acho que os espaços públicos, que no caso seria as áreas verdes, espaços de lazer, que são públicos, né? Eu acredito na arquitetura, né? E servem para isso, para a gente se reunir, se encontrar, ter essa possibilidade de conhecer as pessoas. Eu acho que eu vejo muito nesse sentido, do viver bem, para mim é isso, né? Então, é o que eu entendo em termos de espaço público, e a função dela é exatamente essa. Legal. Eu acho que a gente procurou dar uma noção não só dessa ponte do público para o privado e vice-versa, mas criar um lugar de convívio, né? Criar sempre uma mini cidade, criar condições de convívio comunitário e até extrair os benefícios que isso gera, né? Por exemplo, crianças podendo ser cuidadas pela própria noção de vizinhança, né? A palavra, talvez, vizinhança tem uma força, né? Nesse sentido de a própria vizinhança se protege, né? O pai de um protege a criança do outro. A gente está propondo até um grande calçadão, que é esse lugar de se encontrar, o lugar de troca, o lugar de aprender a viver em comunidade, um lugar de festa junina, como você falou, Tiago, e estamos em junho agora. O que seria do interior, né? Aí onde vocês estão. Esse ano não vai ter nada, cara. Não só do interior, o Brasil inteiro, né? Já estou sentindo uma grande saudade das festas juninas agora, sem elas poderem acontecer. Mas no fundo é isso, é tentar criar, por mais difícil que seja, uma mínima noção de cidade, nesse lugar de convívio e troca humana, né? E vizinhança. Não sei se vocês querem continuar no tema desse grande parque que a gente está propondo aí, ou Maurício, o que você quiser sugerir, cara. Eu acho até que a gente podia, para tornar até um pouco mais prático essa questão, prático, né? Isso, é legal. Acho que assim, uma coisa bem legal, e até uma das razões pelas quais a gente está reunido nós 3 aqui, que a gente tem trabalhado em conjunto, eu, o Thiago e o André, num projeto de um loteamento fechado chamado Ávila Piratininga. Ele fica em Piratininga, cerca de 10 minutos da Praça de Portugal, que é na Grande Bauru, né? E ali realmente é um projeto de loteamento fechado, onde a gente procurou trazer o André, né,
com todo o conhecimento dele de urbanismo e tudo mais, experiência que ele teve em outros projetos, para trazer um viver bem, né, para os espaços comuns do Ávila Piratininga, né? A Ávila já fez, e acho que, eu não sei de cabeça, mas deve ter sido uns 6 loteamentos fechados, e a gente vem evoluindo a cada loteamento, né? Desde do Residencial Primavera, que a gente fez com o José Ivan Soares, aliás, um abraço para o José Ivan, é um prazer enorme lembrar disso, né? Desde aquele primeiro loteamento, que foi o Residencial Primavera, até o Morada do Sol, que é o mais recente que a gente fez, a gente foi evoluindo muito. E aí a gente chegou e falou assim, e agora? O que a gente pode fazer um pouquinho melhor? E aí a gente trouxe o André, e ele projetou uma área comum, um bulevar, que eu nem sei muito bem o que é, e o André vai explicar aqui para a gente, hein? Enfim, e ele trouxe um monte de ideia legal. Eu vou abrir aqui um pouco para os dois aí, para comentarem, abordarem o que a gente fez na prática para tornar o Ávila Piratininga um lugar mais gostoso de se viver. Quer que a gente mostre uma imagem aqui, Maurício? Eu acho que é legal, André. Acho que é legal. Mostra a imagem, cara. Mostra a imagem e fala pra gente. Acho que é legal. Nós vamos conversando. Bom, tá aqui. Vocês estão vendo aí? Agora sim. Sim. Eu acho que o grande mérito é essa faixa que está no meio desses dois edifícios aí. O da esquerda é a portaria e o da direita é um salão de festas e eventos. E esse eixo que separa os dois, na verdade, conecta, né? Todo esse eixo é o lugar de encontro. Todo esse eixo e esse setor da direita da imagem é o grande lugar de convívio desse lugar. Então, ao mesmo tempo que você tem pequenas praças de recolhimento, quem está chegando e está saindo tá vendo quem está lá está acompanhando a chegada das pessoas. As crianças, bem ou mal, conseguem ter ali um lugar de esperar alguém que for buscar, que vai pegar, que vai chegar em casa, hora do almoço, hora da escola. Essa imagem não mostra, mas tem uma pracinha coberta ali que é bem para isso. Então, outro, talvez, elemento interessante notar é que a gente propõe um baita de um bosque, né? Uma arborização que gera um parque que vem fazer uma função de ar-condicionado para todo esse espaço, porque Bauru, como quase todas as cidades do interior paulista, são quentes, né? Então, essa arborização presente funciona como um ar-condicionado natural mesmo. Indo ao edifício da portaria, se a gente quiser bater o olho nele, você tem a linguagem da arquitetura brasileira, talvez relida, né? Beirais generosos, de novo, para combater o calor, criar sombra. O que a gente precisa no Brasil é criar sombras, áreas de sombras, né? E nem sempre fechar. Claro que isso é uma portaria. Não vou nem entrar no mérito da parte técnica dela, talvez, né? Eu vou seguir para a gente visualizar esse grande eixo proposto como esse espaço de convívio e articulação que faz a transição calibrada entre o espaço público e o privado dentro desse condomínio e logo dentro da cidade que ele está inserido, né? A portaria é feita com 2 pórticos de concreto que, além de orientarem os acessos, ficam só com o compromisso de receber essa carga dessa cobertura metálica que protege ela com grandes beirais e tem uma grande racionalidade na sua construção, né? Se for ver, ela é uma estrutura de concreto e com a parte de aço já vem pré-fabricada, então eles só montam. Em uma semana, eles montaram essa cobertura lá.
Eu não sei se vocês quiserem falar alguma coisa, me interrompam, tá? Não, tranquilo, pode mostrar. Então, aproveitando que a gente está falando de arquitetura, a gente chega nesse salão de eventos, né? Que também tem essa estrutura modular, totalmente pré-fabricada, e ele tem esse jardim coberto que faz também a transição entre o exterior e o interior, né? Você tem uma gradação de enclausuramentos, até que você está no ambiente totalmente livre, que é esse grande parque, que é o nosso ar-condicionado natural para quem está em Bauru e que sempre está procurando alguma sombra. Aqui, na parte da direita, tem um banco ali, que é aquele banco onde as crianças se encontram, onde as crianças esperam os pais aparecerem, onde os próprios adultos vão se encontrar para jogar futebol ou para seja lá o que for. E todo mundo está sempre participando de quem está chegando ou saindo, né? Aqui mostra essa estrutura modular lá desse interior e a flexibilidade de usos que isso pode comportar, né? Você tem aí só uma sugestão de layout, mas esse espaço é híbrido e pode ser apropriado de diferentes formas. Com vãos de 6,5 metros, você tem uma grande flexibilidade aí. Eu vou tirar da apresentação, se vocês quiserem comentar alguma coisa. André, põe naquela visual de cima que eu gosto lá, fala que parece todas as imagens, os ambientes que eu gosto. Acho que é aquela visão aérea, né? Isso, essa é aquela, as duas, aquela anterior já, volta na anterior, eu vou falar uma coisa que eu achei muito interessante aqui, o conceito, né? Você quis colocar nesse projeto, né, depois que nós conversamos, o tipo de um calçadão mesmo, né, cara, que é uma coisa diferente, né, que dificilmente a gente vê, né, nos loteamentos, com áreas de recuo, de convívio, pô, isso eu achei sensacional, na verdade, né, porque você vai estar no mesmo ambiente, né, esse espaço, a criança brincando no parque, as pessoas jogando futebol, tiver gente com algum evento no salão de eventos, né, de festas, ele vai estar visualizando a criança brincando no parquinho, vai estar visualizando o verde. Então, assim, ficou um ambiente que eu gostei, assim, bem, como falar assim, integrado, né? Eu posso vir com meu filho aqui, eu posso vir sozinho, sentar no banco, ou se meu filho for brincar no futebol, eu vou estar vendo ele, eu vou estar jogando meu futebol, ele no parquinho. Então, assim, de várias formas você pode estar fazendo isso. E uma coisa muito legal que me remete de novo, eu não sou tão velho, tá? É só para remeter um tempinho atrás, tá? Essa parte do calçadão que você fez aqui, com essa parte meio afastada, né? Uns retângulos com bancos, né? E até o bicicletário que tem perto, é o que a gente fazia quando era moleque. Então, nós pegávamos bicicletas, encontrávamos na rua, em alguma pracinha da rua, e ficávamos conversando, brincando, jogando jogos, até mais tarde, quer dizer... Então, remete ao que a gente busca mesmo, né, que é o básico, e até a relação com amigos, com as famílias, aproveitar a sua própria família, conhecer novas pessoas, fazer amizade. Então, você foi muito feliz e até parabenizo você aqui conversando entre nós, né, cara, porque você foi muito feliz e muito competente nesse projeto, e nessa ideia, cara, nessa ideia. Então, eu gostei muito mesmo, e vai ficar maravilhoso, cara. Nós estamos terminando o empreendimento e vai ficar maravilhoso na hora que estiver pronto. Legal. As arquiteturas falam, né? A gente tem que sempre, apesar da arquitetura ideal ser invisível, imperceptível, de tal maneira, de tão fluida que ela vai ser, mas bem ou mal ela fala, né? A gente, além de querer que os nossos prédios abriguem a gente está sempre querendo ouvir o que eles têm a falar, né? Então, essa arquitetura, para alguns pode parecer algo moderno, não deixa de ser moderno, claro que mas é essencialmente muito brasileiro, adaptado ao nosso clima, à nossa tecnologia local, assim, um tipo de construção simples e fácil, que a intenção primária dela é potencializar o uso, quer dizer, onde tem que ter visão é o fiscal que vai estar na portaria, ele tem um grande vidro, onde tem que ter cobertura, tem,
e ela tem que ser fácil para usar e também para construir, sem ser cara. Então, a pré-fabricação metálica talvez seja uma ciência que o Brasil ainda esteja um pouco iniciante em comparação com outros países, mas ela traz muitas vantagens, né? Vocês viram o tempo que essa cobertura foi construída, e ela é feita no milímetro, porque eles cortam com aquelas máquinas, aquelas sinters, né, super precisas. E o que se vê nessa imagem é o repertório da arquitetura brasileira mesmo, né? A proteção do sol, um sombreamento, uma racionalidade estrutural, que a gente já falou, e, claro, o concreto sempre vai ser algo muito, muito brasileiro. Claro que não é só nosso, mas ele é interessante porque ele requer pouquíssima manutenção, né? Ele faz a função estrutural e, ao mesmo tempo, de vedação. Uma vez que ele seca em 30 dias, está pronto. Provavelmente nunca mais vai precisar ser mexido e vai durar. Ninguém sabe. Olha que interessante, ninguém sabe quanto tempo dura o concreto, porque até hoje o primeiro concreto ainda está lá. É um pouco como o plástico, né? O plástico tem esse caráter de ter feito maravilhas para a nossa vida. A gente não soube ainda descartar o plástico, né? Mas, enfim, o concreto não tem a necessidade. Ele pode ser reutilizado no futuro, numa demolição, se precisar, e ele só tem benefícios, né? Desde o ponto de vista econômico até essa linguagem da arquitetura brasileira que ele acaba emprestando aí às construções. Eu não sei se vocês querem falar de sustentabilidade, eu sei que vocês são muito preocupados com isso, e é uma questão sempre presente na arquitetura, apesar de a gente, eu digo, o nosso escritório e nossos parceiros, a gente não gosta de tornar a sustentabilidade um discurso nela mesma, né? Ela está sempre vinculada a outras ciências, né? A outras ciências que são inerentes da própria arquitetura, já fazem parte, mesmo antes de existir esse termo sustentabilidade, que é oportuno, é essencial, a gente fala nele hoje, mas tem que tomar cuidado para que ele não vire um discurso nele mesmo, né? Ela está sempre fazendo parte, quer dizer, desde a escolha de materiais locais que se faz, desde a correta orientação para pegar o melhor sol, a melhor ventilação, um uso inteligente da água, um uso racional e econômico na obra, uma obra limpa, tudo isso, sem dúvida nenhuma, é parte dos conceitos mais fundamentais de sustentabilidade. Então, não sei se vocês quiserem pontuar mais alguma coisa sobre esse tema. Esse projeto é um prato cheio, né, nesse sentido. André, até nesse sentido, assim, uma coisa que nós estamos utilizando, fazendo isso nesse empreendimento específico, os blocos de todo o muro que nós estamos fazendo ao entorno do empreendimento. Ah, sim. Está sendo produzido no local, tá? Com prensa, então várias coisas estão sendo sustentável, né? Desde o transporte do outro lugar que vem, do maquinário que está sendo utilizado em outro lugar grande, gastando energia, então aí vai de combustão, vai de todos os sentidos. E todo bloco de concreto está sendo utilizado no empreendimento, total, está sendo produzido no local. Tá? Nós montamos uma mini fabriquinha de bloco ali, inclusive os blocos ficaram muito bons, né? E está sendo feito tudo no local. Uma mini-Maria, né? Quer dizer, é o oposto da ideia de importar material de construção civil, né? Sempre tentar usar o que está no local, interpretar o que o local pede, o que o terreno está sugerindo aí. Essa talvez seja uma das funções também da arquitetura, né? Muito legal. Assim, uma outra coisa também que, assim, que não de produção, mas que é uma coisa que até nessa imagem eu consigo ver bem, é uma coisa que me agrada, mas isso é natural dos nossos produtos, né? Eu vou entrar nessa portaria, a hora que eu passar essa portaria, daqui já dá para ver, eu vou estar entrando no corredor verde, tá? Então, assim, eu vou ter um corredor verde, você até ligar na outra imagem, vai tá aparecendo melhor, né? Isso. Então, assim, eu já tive discussões, Maurício, de clientes, de corretores, assim,
Tiago, cara, não desse empreendimento, de outros empreendimentos nossos, como vocês pegam a parte mais central do empreendimento, que é o metro quadrado mais caro, e vocês colocam área verde, cara? Eu falei, cara, a gente coloca área verde, porque o nosso cliente, ele tem que ter uma área verde no meio do empreendimento, em cima do empreendimento, embaixo do empreendimento. Então, é uma característica nossa de projeto, né? Para a pessoa ter o mais próximo possível algo de verde, de natureza, para ele respirar, né? E aqui no árvore específico, né? Seu projeto aqui já entra com o calçadão à sua direita e você vai entrar para a sua casa, você vai estar andando no corredor verde, porque eu vou ter dos meus dois lados, as duas quadras centrais, elas são áreas verdes. Depois começam os lotes. Então, eu todo o trabalho o dia inteiro e tal, eu vou chegar na minha casa, pô, vou ver o verde, aí eu vou para minha casa. Então, pô, mudei meu espírito, mudei de local. Então, isso é outra coisa que me agrada muito, cara. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que é muito gostoso a gente trabalhar com um projeto que ele é sustentável do ponto de vista ambiental, ele é sustentável do ponto de vista social. A gente tem uma cadeia de pessoas que estão envolvidas aí e que a gente espera que tenha prosperidade com o nosso trabalho, com o desenvolvimento, que as pessoas que vão viver aí vão ter uma vida harmônica, né? E acho que, assim, uma coisa que o André me contou há muito tempo atrás, quando você tem um projeto bem feito, você economiza material durante a obra, você economiza aquilo que a gente brasileiro também é nosso, né? A gambiarra, né? E o brasileiro tem essa mania de, não, vamos fazer, aí a gente vai vendo, né? A partir do momento que a gente projeta, a gente dá tempo para o projeto amadurecer um pouquinho antes de começar uma obra, a gente economiza muito material. Economizando material, a gente economiza meio ambiente, né? Enfim, contribui dessa maneira também para ter um projeto mais robusto, né? Eu acho que o estilo que eu adorei, eu sou um brasileiro apaixonado pelo Brasil, acho que a gente tem muito a entregar para o mundo, acho que a gente tem muito que aprender, mas o Brasil, de maneira geral, tem muita coisa bonita. Eu gostei muito do estilo, né, desse projeto, estilo arquitetônico, né? A impressão que a gente tem, eu acho que é uma coisa que eu fiquei encantado, quando a gente vê de longe essa portaria, dá a impressão que o teto está descolado dos pilares, né? Se a gente quando a gente passar a ver de noite essa portaria pronta, iluminada, vai parecer uma nave distante e tal. Então, e o estilo arquitetônico, acho que o que me encanta nisso é aquilo que o André comentou de arquitetura fala. E aí eu queria fazer uma pergunta, antes de entrar nas perguntas da turma que mandou as perguntas, eu queria perguntar para vocês dois, o que esse estilo arquitetônico sussurra no nosso ouvido quando a gente entra no Ávila Piratininga? Ok. O que ele sussurra? Em estilo, arquiteto não usa, né, esse termo estilo, né? Interessante mas não é porque a gente não usa que ele não está aí e ele não quer dizer alguma coisa, né? E se for pensar, apesar desse projeto não querer ter essa bandeira de estilo, ele acaba tendo, inevitavelmente. Agora, da onde vem isso, né? Se a gente for pensar na arquitetura ao longo da história, cada passo que foi dado, por exemplo, antes da Revolução Industrial, eles não estavam mais sabendo o que fazer para deixar a arquitetura bonita, porque a arquitetura, a tecnologia não permitia que grandes avanços fossem feitos. Por exemplo, ficava um país fazendo um capitel de um jeito, capitel grego, capitel gótico,
para uma se dizer mais bonita que a outra, dentro dessa noção de que havia um estilo a ser seguido, né? Um estilo a ser melhor que o outro. Aí, quando chegou a Revolução Industrial e a industrialização começou a emprestar à construção civil o aço, o ferro, o vidro laminado, a tecnologia do concreto, os engenheiros começaram a fazer pontes, vencendo vãos de 80, 100 metros, e não tinham nenhum ornamento, não tinham nenhum capitel, não tinham nada de decorativo, nada que desse estilo. Elas eram simplesmente a máquina de vencer o maior vão possível, com menor quantidade de material, mais econômico. E, bem ou mal, isso acabou gerando um estilo que, anos depois, foi chamado de modernismo, né? Mas não é mais a mesma coisa. No fundo, as grandes pontes da Revolução Industrial, os hangares de trem, onde os trens tinham que entrar para soltar fumaça e assim proteger as pessoas que estão entrando e saindo nos trens da chuva, elas começaram a aparecer desprovidas de qualquer ornamentação, mas com uma grande expressão arquitetônica. Então, os arquitetos começaram a questionar a própria noção de ornamento como uma coisa útil. Para que existe ornamento se essas pontes são tão lindas e tal? E, no fundo, esse projeto quer dizer um pouco isso. Como vencer esse vão que precisa ter dos carros entrando, como fazer um pilar leve que não obstrua a vista de quem precisa verificar quem está entrando e saindo. E aí o estilo aqui acaba sendo uma consequência de uma necessidade técnica. O que se vê aqui são os materiais. Não está tentando se esconder o sistema construtivo, né? Todos os elementos estruturais estão expostos, né? Um termo que é usado e conhecido, que os alunos aprendem na faculdade, é a verdade dos materiais. Que é isso, não se procura esconder nenhuma ação construtiva, né? Elas estão todas aí explícitas. E esse não estilo acaba sendo o estilo que a gente chama da linguagem arquitetônica, né? E a linguagem brasileira contemporânea. Não que precise ter nome, mas é daí que vem essas coisas. Muito. Uma aula de arquitetura aqui hoje, hein, Thiago? Você viu, cara? Você viu? Caramba. Saber história e arquitetura, né? Legal. Cara, assim... Que sentimento que você imagina que traga aí, Thiago, para a gente que entra no Ávila Piratininga, nesse projeto? Cara, assim, em termos de portaria, né? Hoje fala-se muito em grandeza, em aparecer bastante, e isso é uma coisa muito, muito robusta, né? E eu vejo no Ávila, assim, que é coisa que até eu falo, mas eu falo com gosto mesmo. É leveza, né? Então, não precisa ser monstro para ser gostoso, para ser útil, para ser prático, né? Para falar que ele é gigante. Eu prefiro entrar no ambiente, e é o que a Ávila me traz. De eu chegar na portaria, eu fico mais leve, ela é leve, e eu entro num ambiente pós-portaria que dá continuidade nisso, que é o verde, que é o convívio das pessoas. Então, eu falo que é leveza mesmo, né? Os materiais fazem isso que você falou, né? Que é o concreto, que é a estrutura metálica, são com detalhes nele mesmo, né? Então, o forro de madeira com detalhamento milimétrico que você falou lá, passei outro dia, falei com o Marcelo, que é da parte de obras, né? Thiago, cara, tem que ser arrepinho assim, assim. Só que, assim, o visual e o ambiente que isso nos traz, final, é exatamente esse. Eu estou falando várias vezes leveza porque é o que eu sinto e é o que acho que representa. Não precisa ser robusto, gigante, que eu estou vendo de longe uma coisa não maravilhosa, mas me dá aquela impressão. Intensamente maravilhosa, né? Exatamente. Então, assim, é leve e me traz para esse mesmo ambiente interno. Então, Tiago, eu acho que leveza é um baita de um elogio, viu?
Eu fico muito feliz quando você fala essa palavra, porque eu acho que leveza é importante não só para a arquitetura, mas para a vida, né? Para as relações humanas, para o modo de estar no mundo. Eu fiquei muito feliz, confesso, com o adjetivo que você escolheu para dizer aí. Mas não Cara, combinamos isso e fiquei não feliz de... combinamos nada disso, na verdade, né? Isso que é legal. É que nós falamos, vamos falar o que a gente sente, que é a opinião nossa mesmo. E é verdade, tá? Então, eu até me questionei quando estava fazendo o projeto da portaria, porque eu já participei até para ajudar outros arquitetos a ganharem prêmios sem querer em portarias de condomínios em Bauru, né? Meio que conversando com o cara, ele estava fazendo, eu sentei com ele, modificamos, depois eu fiquei sabendo que ele ganhou de um grande loteamento em Bauru. Só que assim, cara, não tem que ser daquela forma ou de outra, né? Não tem que ser. Não existe Tem que certo e errado, né? Acho que em quase nada. Com certeza, com certeza. E o Ávila é específico, né? Depois que fez o projeto, eu falei, cara, vai ficar muito pequeno, vai ficar assim, assado, nós discutimos muito isso, né? E depois, a gente vê no ambiente, vê na portaria, vê no todo, e sabendo como vai ficar isso, né? Nós sabemos como vai ficar isso, que é isso daqui, né? Não, é diferente de você olhar, pô, tá começando, como vai ficar? Não, nós sabemos como vai ser esse impacto final, né? Dos ambientes, um dando um passo para o outro, né? Eu entrando, eu olhando no lateral, o calçadão, eu vendo o verde na minha frente, então ele é integrado, ele é leve como um todo mesmo, cara. Você sabe que, para mim, é muito interessante falar desses temas que são um tanto abstratos, né? Apesar de terem tangibilidade para a gente poder falar deles. É interessante para mim falar com pessoas que são vocês dois hoje, que não são arquitetos, porque a gente está sempre debatendo no meio dos arquitetos, aí fica o papo mais técnico dentro do assunto técnico, dentro do acadêmico, dentro de algo que fica muito só de arquiteto para arquiteto. Então, não tem como a gente resistir a dizer que a arquitetura transmite uma série de significados, né? Transmite noções de ordem, de limpeza, legal que você falou, leveza. Tem arquiteturas, quando você olha para, infelizmente, as cidades brasileiras têm muito, arquiteturas que transmitem coisas ruins, infelizmente, né? Arquiteturas com resquícios de uma espécie de um autoritarismo indesejável, que com certeza não causa nenhuma felicidade. A gente procura imprimir sempre uma noção de democracia, né, nos nossos desenhos, e por mais que isso não seja... Não basta eu querer, né? Mas a gente procura essa capacidade que a arquitetura tem de emocionar, né? Bem ou mal, isso existe. Ela afeta a gente no sentido emocional. Cada um de um jeito, mas ninguém está isento de sofrer algum tipo de afeto na hora que se depara por uma obra que tem uma intenção tão... E não falando de valores, se ela é boa ou ruim, mas só... Bem ou mal, ela é uma expressão, né? Ela é uma expressão. Muito legal. Pessoal, eu acho que sensacional que a gente está tendo a oportunidade aqui. Uma coisa? Quero. Olha que interessante. Falando naquilo que a gente estava falando, a gente acabou nem mostrando essa imagem, nem essa, né? Mas eu lembrei que eu coloquei uma imagem aqui que fala muito sobre essa... vou deixar ela falar sozinha. Tem uma casa que está à venda nos Estados Unidos, que foi construída ano passado, e olha a imagem que ela diz, e olha a imagem da casa de vida do Philip Johnson, de 47. De novo, não é fazendo juízo de valor, querendo dizer que uma coisa é melhor que a outra, mas é só detectando o poder que uma construção tem de transmitir uma série de significados, né? De valores, de identidade, né? Identidade é uma palavra legal de relacionar com essas... realmente impacta, né? Se eu perguntasse para 10 pessoas em que ano foi construída cada uma dessas casas,
Ia ser ao contrário. Às 10, se não fosse um teste já, né, já feito antes, às 10 diriam que uma casa de 1947 seria da esquerda e de 2019 da direita, né, sem dúvida. E então é nítido ver que essa casa da direita de 1947, imagino o quão inovadora ela foi e o quão original, autêntico é esse projeto, né? E simples, né? Por que não E dizer, simples. né? A simplicidade. E acabo que eu declaro, eu não tinha nem me atentado em como ela é uma referência literal aqui. Eu assumo a influência direta do Philip Johnson, que é um grande mestre, não nem da minha geração, ele é mestre da geração que é minha mestre. Olha esse pavilhãozinho do salão de festa, se não está fazendo uma homenagem à Casa de Vidro escancaradamente. E isso, para mim, é motivo de orgulho, assim. Né? Animal, cara. Animal. É uma simplicidade total, né? Não existe nenhuma pretensão no desenho. São pilares modulados, delgados, que fornecem uma aba que qualquer que seja que vá ocupar esse espaço. Muito legal, muito eu vou legal. parar de compartilhar as imagens, tá? Legal. Eu estou um pouco preocupado com o tempo, porque dizem que uma live, uma webinar boa não passa muito de 1 hora. E nós já passamos um pouquinho. Mas tudo bem, tá legal. Alguma coisa? Tá legal. Oi? Alguma coisa faltou ser falada? Faltou o seguinte. A Fátima, o Anderson e o Carlos, eles mandaram perguntas. As 3 perguntas estão super conexas, tá? E as 3 têm uma preocupação com o futuro, né? A gente está vivendo aí a notória pandemia e tudo mais, a gente já tratou um pouquinho disso, mas e o futuro, né? Se a gente fosse hoje pensar em quais aspectos seriam alterados em relação aos projetos de residência, aos projetos de loteamento, às áreas comuns, qual seria um aspecto ou alguns aspectos que a gente levaria em conta para tratar nos projetos futuros? Bom, da parte prática, né, na parte comercial, né, até eu vi esses dias, estava ouvindo eu acho um podcast de imóvel, coisas já malucas, né, eu vou falar assim, mas que já são realidade na cidade grande, né, em prédios. Hoje, o pessoal já está começando a projetar para o futuro esses novos empreendimentos, pra você ter uma noção, na área comum do empreendimento, salas e home office. Então, para os moradores, aberto para os moradores. Então, tem várias coisas que viaja, aí vai para empreendimentos que vão estar lançando nos próximos anos de grandes construtoras, né? Mas eu vou falar em termos dos nossos empreendimentos, né, para o futuro que a gente tem hoje. Eu vejo que até com relação à pandemia, o Ávila, por exemplo, né, que é o mais novo empreendimento fechado que nós vamos entregar, tem o que eu vejo como ideal e como prático para hoje, que é o simples, que é eu ter o convívio, eu ter a segurança, eu ter o viver bem, conhecer as pessoas ao meu redor, eu poder, numa fase dessa, eu ter um terreno que tem um tamanho legal para construir uma casa com um espaço gostoso para mim, que eu possa fazer, igual o André comentou, um espaço livre, multiuso. Então, eu vejo que os nossos empreendimentos, como o Ávila, desse momento, ele já vem atendendo essa tendência, né? Essa tendência e essas exigências de mercado, né? Então, eu tenho o meu lazer básico, eu tenho minha sala de eventos, que me atende também, eu tenho a sala de convívio, tenho meu calçadão, um bicicletário para eu poder andar de bicicleta, levar meu filho para caminhar, tem uma área verde, bosque para eu dar com meu filho,
ele conhecer, nós vamos fazer um pomar, então conhecer as frutas, né, que muitas crianças não sabem nem o que é isso, andar e pegar da árvore uma pitanga, uma goiaba. Então, eu vejo que nós, dentro do nosso conceito, né, eu falo que não é luxo, é viver bem, tá? E é verdade, e eu vivo isso no meu dia a dia, então eu não falo comercialmente falando, porque eu moro nos nossos empreendimentos, e é isso que eu tenho viver bem. Tá? Eu não preciso falar que eu tenho luxo, eu moro num lugar de muito luxo, mas eu tenho tudo que eu quero para mim, né, que é o viver bem. Então, eu vejo que, pensando em futuro, lógico, cada empreendimento que nós fazemos, cada loteamento fechado ou aberto, nós estamos até projetando um aberto, talvez para o final do ano aí, nós estamos pensando já nessa área de convívio, até participando dessa. Então, assim, não é exclusivamente para loteamento fechado, é projetar áreas verdes e áreas de convívio em todos os empreendimentos da Avra. Então, nós estamos pensando no futuro e nós estamos fazendo essa diferença. Então, é assim que eu vejo. Legal. Então, eu vou tentar ser rápido aqui na resposta. Acho que tem dois lados quando a gente vai encarar essa ideia de futuro, né? Um é que nada vai mudar do ponto de vista do que a gente faz, que é sempre usar materiais baratos, sempre extrair de materiais baratos a maior expressão possível, ser racional na obra, ser racional no desenho, especialmente agora depois da pandemia, que o quadro socioeconômico está mais delicado, né? Muita gente perdeu dinheiro, muita gente perdeu trabalho, então isso que a gente já vinha fazendo antes de racionalidade e muito respeito com o recurso financeiro na hora de construir, isso se mantém, se é que não se ainda intensifica. Por outro lado, indo para a parte que muda, querendo ser bem literal na resposta, o que muda no espaço arquitetônico, provavelmente, a gente ainda não viu, mas já existe uma demanda muito grande em dois caminhos. Primeiro é sair da metrópole e procurar mais a natureza. E o segundo é conjugar isso ao trabalhar mais em casa. Todas as reuniões que eram inúteis agora passam a ser a gente só faz as reuniões que são realmente importantes. Estar perto da família, bem ou mal, é uma coisa assim, que tem um valor incomensurável. Então é isso, a minha resposta é essa dupla resposta. Tem uma grande novidade que literalmente em arquitetura eu acho que vai se dar assim, espaços mais amplos, mais higienizados e mais vazios, consequentemente mais interessantes, por estarem abertos à interpretação. Não é aquela coisa engessada, aquela casa entulhada de móvel, que tem um sofá, tem uma poltrona aqui, uma mesa aqui, as pessoas sempre sentam daquele mesmo jeito, sempre em volta de uma TV, bem ou mal, infelizmente, né? Estou falando muito bem ou mal hoje, né? Mas é isso aí. É bem ou mal mesmo. Bem ou mal, então, você está falando bem, muito mesmo. Então é isso, tem esse lado da arquitetura que vai mudar um pouco, é uma característica nova que eu vejo como uma coisa muito interessante espacialmente. E tem já aquela velha corrente que é o que a gente sabe fazer e faz, que é o respeito ao recurso e uma construção certa e precisa. Acho que essa é a minha resposta. Queria agradecer aí a pergunta feita pela Fátima, pelo Anderson, pelo Carlos. E agora, indo um pouquinho para o final,